Apareceu uma infiltração, uma fissura ou um problema no imóvel e o comprador automaticamente já acusa a construtora de vício construtivo, tenha cuidado. Nem todo problema no imóvel é culpa da construtora. Em muitos processos, o simples aparecimento de um problema ali no imóvel automaticamente já gera ali na cabeça da pessoa uma relação, uma associação desse problema com uma falha da construção, mas nem sempre isso vai ser realidade. E essa associação pode estar equivocada. A gente deve deixar claro que esse problema ele pode ser devido a várias possibilidades. Pode ser realmente uma falha na construção, mas pode ser devido ao mau uso do proprietário, à ausência de manutenção, uma reforma irregular, desgaste natural, uma intervenção de terceiros, dentre outras possibilidades. Então tenha muito cuidado com isso. Ao longo desse vídeo serão abordados os principais pontos que uma construtora ou quem está com um imóvel com algum problema deve se atentar ao se envolver em um litígio, em um processo judicial que debata supostos vícios construtivos. E fica até o final desse vídeo, porque no final eu vou mostrar quais são os principais documentos que podem impactar diretamente nesse tipo de processo. Esse tipo de discussão é muito comum, é sensível e pode gerar aí condenações relevantes para as construtoras. Ações que envolvem vícios construtivos têm se tornado cada vez mais frequentes no Brasil, especialmente quando elas envolvem apartamentos financiados, imóveis novos, empreendimentos de programas habitacionais, imóveis vendidos na planta, dentre outros. É fato, é verdade que existe sim responsabilidade da construtora quando houver ali falha técnica no projeto, na execução, em materiais ou até mesmo na entrega. Mas essa responsabilidade, ela jamais pode ser presumida sem que haja uma análise da causa do problema. E aqui eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que um comprador percebe ali uma infiltração no seu quarto e de cara ele já acredita que aquilo se trata de um vício construtivo. Mas, ao pararmos para analisar essa situação, a origem desse problema pode ser diversa. Pode se tratar de uma ausência de uma manutenção na fachada, pode ser uma esquadria instalada posteriormente errada, pode ser uma perfuração errada feita na parede, pode ser até mesmo uma reforma errada feita pelo próprio morador. Então veja bem, para o mesmo sintoma ele pode ter causas completamente diferentes. Mas então vamos lá, o que realmente é um vício construtivo? O vício construtivo é um problema que tem origem em uma falha na construção, projeto, na execução, nos materiais ou até mesmo na entrega do imóvel. Um vício construtivo ele pode aparecer de diversas formas, seja com uma infiltração, com uma fissura, com uma trinca, com um problema hidráulico, com um problema elétrico. Mas aqui é muito importante a gente deixar claro que nem todo defeito visual ou todo incômodo vai ser um vício construtivo. Vai ser sempre muito importante a gente analisar qual é a origem desse problema, qual é a gravidade, qual é o tempo do surgimento desse problema, se o imóvel ainda estava na garantia, se houve ali algum tipo de mau uso, se houve alguma reforma, dentre diversas outras questões. Porque aqui o mais importante não é identificar se existe ou não o problema, mas sim descobrir por que aquele problema surgiu. A confusão mais comum que a gente observa em processos de vício construtivo é o sintoma não é a causa. É realmente, de fato, o problema mais comum que a gente vê nesse tipo de processo é confundir o efeito visível com a origem técnica, com a causa do problema. Porque o comprador, ele realmente só consegue observar ali o efeito visível daquele problema ou sintoma. Seja ali o piso estufado, a pintura descascando, o mofo, né? Mas a construtora, por outro lado, tem que ir além disso. Ela tem que investigar a causa. E aqui eu vou te dar um exemplo bem simples. Por exemplo, uma infiltração. Pode ser realmente uma falha de impermeabilização, mas também pode ser outras coisas, tá? Como uma falta de manutenção, um rejunte deteriorado, desgastado, uma instalação de ar-condicionado mal feita, algum problema ali com a autotubulação, problema causado pela umidade de cima do imóvel, ou até mesmo uma falha no condomínio. Então sempre vai ser necessário investigar qual é a origem técnica desse problema, porque a perícia ela é fundamental, ela é importantíssima nesse tipo de processo de ação de vícios construtivos. Bem, a gente sabe, e gente que atua nesse tipo de processo, a gente sabe que
A perícia é uma prova muito importante e tem um grande peso que influencia bastante na decisão do juiz. E por quê? Porque, falando francamente, nem um advogado e nem o magistrado é especialista em Constituição Civil, em técnicas de construção civil. E a pessoa que é o especialista nisso é justamente o perito que vai elaborar esse documento, o laudo pericial. Então é óbvio que por isso esse documento, o laudo pericial, ele vai ter um peso muito grande na decisão do juiz. Então, e o laudo pericial, a perita em si, ela vai precisar responder as perguntas mais importantes. De fato, existe aquele problema? Aquele problema, qual é a causa daquele problema? Decorre da construção ou teve mau uso? O imóvel tinha manutenções regulares pelo comprador ou não existia manutenção? Dentre várias outras perguntas. O laudo pericial e a resposta a essas perguntas que vão vir no laudo pericial são tão importantes que elas podem reduzir drasticamente ali o valor de uma condenação contra alguma construtora ou podem chegar até mesmo a excluir a responsabilidade da construtora e daquele processo. E o advogado que atua nesse tipo de processo, ele tem que entender que o debate aqui não é estritamente jurídico. É um debate que tem que ser colaborativo entre o jurídico e o técnico. Uma boa defesa nesse tipo de processo, ela tem que se complementar entre a parte jurídica e a parte técnica. E a construtora, ela envolvida nesse tipo de litígio, ela tem que ter a visão de que a defesa, ela tem que ser construída com suporte do advogado, mas o suporte de um assistente técnico, a perícia, de uma equipe pós-obra e dos diversos profissionais técnicos que fazem parte do dia a dia de uma construtora. Porque, veja bem, uma defesa nesse tipo de processo apenas jurídica e que não tiver o complemento técnico, vai se tornar uma defesa incompleta, que pode levar a diversos tipos de prejuízo. Próximo ponto. Laudo particular do comprador. Tenha muito cuidado com esse tipo de documento, porque ele sempre vai carregar conclusões unilaterais da parte que produziu. Então vamos lá. É muito comum nesse tipo de processo que ali o comprador, ao entrar, ele junte e dá presente na petição inicial um laudo particular, fotos, um orçamento de reparo ali, dentre outros documentos. Esses documentos, apesar de terem a sua importância, jamais eles vão significar uma condenação automática da construtora. E o laudo particular, ele também não deve ser aceito de forma automática. A construtora, ela tem a obrigação de verificar minimamente alguns itens desse laudo particular. Dentre eles, profissional que assina. Quem é o profissional que assina o laudo particular? O profissional que assina, ele tem capacidade técnica para assinar? Foi feito anotação de responsabilidade, a RT? O laudo investigou as causas daquele problema? Foram feitos testes técnicos, né? Dentre outras diversas questões. Porque, veja bem, um laudo particular, ele pode apresentar o problema, mas muitas das vezes ele não se aprofunda, ele não apresenta a causa daquele problema. E tampouco ainda ele vai conseguir apresentar a responsabilização de fato da construtora através desse tipo de documento produzido unilateralmente. Então, veja bem, o laudo particular, apesar dele ter ali a sua importância, ele sempre vai precisar ser rebatido, ser analisado e ser confrontado diante de outros documentos e principalmente da prova técnica, da perícia produzida dentro do processo judicial. Agora eu vou falar um pouco sobre mau uso, reformas irregulares e falta de manutenção do imóvel. Pessoal, esses três elementos, na verdade, eles são meio que aí um núcleo principal aí da defesa de uma construtora em ações relacionadas a vícios construtivos. Porque esses três elementos, eles têm uma força muito grande que é capaz de reduzir muito a responsabilização de uma construtora ou até mesmo de afastar completamente essa responsabilidade, tá? Então, pois bem, começando, vamos lá, pelo mau uso. Quando você compra um imóvel, você tem que ter muito cuidado, você tem o compromisso de fazer o uso adequado daquele imóvel. Então, algumas situações como utilizar produtos químicos indevidos, fazer perfurações aleatórias indevidas na parede, instalar equipamentos indevidos, né, nesse imóvel. São situações que podem configurar ali um mau uso do imóvel. Reformas indevidas é uma coisa que acontece muito, né? A pessoa faz ali uma reforma sem as autorizações técnicas necessárias, depois isso dá um problema e aí o comprador ele quer responsabilizar a construtora por isso, tá?
Então, situações muito comuns, a retirada de uma parede, né, a mudança de uma tubulação, uma alteração do banheiro, uma instalação ali mal feita ali de um ar-condicionado. Então, são situações que podem configurar reformas devidas e, de fato, atenuar a responsabilidade de uma construtora. E, por fim, a falta de manutenção. Uma coisa que muita gente não compreende é que, quando você compra um imóvel, é como se você comprasse também ali um veículo. Você tem a obrigação adquirida de fazer a manutenção desse imóvel. Repita, como se fosse um veículo do qual você tem que fazer ali. Você comprou o carro, você não tem que fazer as manutenções daquele carro, e o imóvel é do mesmo jeito. E essas obrigações, elas vêm ali no manual do proprietário, né, que é um item que eu vou falar logo em seguida. Então lá vai ter dizendo direitinho. Existem alguns itens que existe a obrigação de fazer a manutenção, como nos rejuntos, nas calhas, ali na impermeabilização, na fachada. Esses 3 elementos, você tem que ter muito cuidado com eles, porque a depender da configuração de um desses elementos no processo, ele pode realmente reduzir muito a responsabilidade de uma construtora ou até mesmo retirar e afastar completamente essa responsabilidade. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre a importância do manual do proprietário e do termo de entrega. Essas são documentações que são fundamentais, são essenciais para a defesa de uma construtora, tá certo? Então, a construtora, ela tem que guardar e apresentar em juízo quando for necessário, quando for se defender em um processo judicial, o manual do proprietário, termo de entrega, o termo de recebimento de chaves, o checklist de entrega, dentre outros documentos relacionados. O manual do proprietário, ele não é só um documento formal, ele é um documento que comprova que o comprador foi orientado de como utilizar seu imóvel, de que cuidados ele tem que ter, que manutenções ele tem que fazer, de que atos ele pode cometer que levem à perda da garantia e que prazos ele tem que se atentar. Veja bem, em muitos processos, algumas construtoras pedem excelentes argumentos porque não conseguem comprovar que fez a entrega do manual, quando entregou e que orientações realmente ela deu para o comprador. Agora eu vou diferenciar vícios simples de vícios graves. É muito importante a gente saber diferenciar vícios, problemas simples e reparáveis, de problemas mais graves que podem levar, que podem ocasionar a condenações mais severas. Porque nem todo problema vai ter o mesmo peso, a mesma força jurídica, tá certo? Então, existem problemas mais simples, como uma pintura que está desgastada, um rejunte, uma troca de uma esquadria, entre outras situações. Mas também existem problemas mais graves, como um comprometimento ali estrutural do imóvel, algo que traga insegurança à habitabilidade daquele imóvel, ou até mesmo que impossibilite totalmente o seu uso. Essas questões, elas têm que ser observadas, né? E a construtora, enquanto se defende nesse tipo de processo, ela tem que buscar combater pedidos desproporcionais e desarrazoados. Porque, veja bem, se os problemas, os vícios encontrados são simples e reparáveis, não há que se falar dentro desse tipo de processo de uma rescisão de contrato, de uma devolução integral de valores, de uma substituição de imóvel ou de um dano moral superelevado. Porque, na verdade, a resposta jurídica, a resposta do Poder Judiciário, ela tem que ser proporcional à gravidade daquele problema. O próximo ponto que eu vou falar um pouco é sobre o dano moral em vícios construtivos. É muito comum que o comprador, quando ele se depara com essa situação, ao ele entrar com o processo, ele vai pedir ali uma série de pedidos na sua petição inicial, né? A rescisão do contrato, ou a obrigação de reparar o imóvel, ou a devolução dos valores, e aí, na maioria das vezes, também se pede um dano moral. Mas é importante se observar que tribunais em cada vez mais reconhecendo que o dano moral nesse tipo de processo não é automático. Não basta simplesmente haver a existência do vício construtivo que já automaticamente se define a existência de um dano moral. Então, a construtora, enquanto se defende nesse tipo de processo, ela tem que alegar que não é simplesmente a existência ali de um aborrecimento, a necessidade de um reparo ou de um problema técnico que vai automaticamente trazer esse dano moral. Algumas questões têm que ser analisadas, como a gravidade desse problema, se esse problema trouxe de fato uma impossibilidade, uma redução da habitabilidade do imóvel, um risco à saúde, se de fato qual foi o impacto que esse problema trouxe no comprador, se houve um impacto
psicológico nesse comprador, se esse impacto ele é comprovado ou ele é só alegado? Ele é comprovado por documentação médica, pela utilização de remédios? Qual o impacto disso na vida do comprador? Essa é uma situação que tem que ser analisada. Repito, os tribunais cada vez mais vêm abocando esse posicionamento de que o dano moral não é automático, então tem que se provar, o comprador, ao entrar com esse processo, ele tem que provar, através de documentação, que houve de fato um dano que requer uma reparação moral. Chegamos ao final desse vídeo. Como eu falei no começo, eu vou passar agora um checklist de documentos que são importantes para se utilizar nesse tipo de processo de vício construtivo. São documentos que são mais voltados para a defesa de uma construtora, mas acredito que também é importante para quem está assistindo esse vídeo enquanto comprador entender e também se preparar. Eu vou falar só os 10 primeiros, mas eu vou deixar a relação completa desses documentos na descrição desse vídeo, tá certo? Vamos lá. Primeiro, contrato de compra e venda, memorial descritivo, projetos aprovados, anotação de responsabilidade técnica, ART, ABITS, manual do proprietário, manual de áreas comuns, termo de vistoria, termo de entrega de chaves, fotos e vídeos da entrega. E o restante do checklist segue aí na descrição do vídeo. Pessoal, eu encerro esse vídeo frisando que nem todo problema é, de fato, um vício construtivo. E mesmo assim, quando de fato é um vício, tem que se entender, se visualizar a causa, a gravidade, o impacto e, de fato, qual é a conduta de cada uma das partes envolvidas nisso, tá certo? Encerro por aqui, agradeço quem ficou até o final do vídeo e se você gostou, dá aí um like, segue aí o nosso canal e acompanha aí os próximos vídeos.